Milhões de russos não conseguem sacar seu dinheiro dos bancos. Eu queria sacar 250 mil rublos, o banco me disse. E para que você precisa de tanto dinheiro? A crise bancária na Rússia entrou em fase aguda. Havia uma conta de poupança. O banco se recusava a me devolver meu dinheiro. Você não pode usar o dinheiro. A conta está completamente congelada. E em breve haverá também o congelamento dos depósitos. As pessoas estão tentando retirar suas aplicações em massa. Estou surpreso que ainda nem todos tenham sacado. Até políticos na Rússia já admitem. Vou dizer honestamente, a maioria das pessoas que tem dinheiro no banco não verá esse dinheiro. Porque os bancos russos já não têm recursos para devolver os depósitos às pessoas. Como os cidadãos que querem simplesmente retirar suas economias são obrigados a apresentar dezenas de comprovantes, explicar de onde veio esse dinheiro e são jogados de um lado para outro apenas para ganhar tempo, quando o sistema bancário da Rússia entrará em colapso definitivo e a não devolução dos depósitos se tornará total, todos os detalhes na reportagem especial Colapso Bancário, como os russos estão sendo privados de suas economias. Desde o início de 2026, os bancos russos começaram a bloquear em massa cartões e contas dos russos. Isso nunca aconteceu antes. Isso afetou 3 milhões de pessoas em todo o país. Todas elas descobriram repentinamente que não podiam comprar nada, não conseguiam pagar por nada. E em seus celulares viram mensagens como: as operações do cartão foram suspensas, conta bloqueada. E as pessoas não conseguem entender. Por quê? Não conseguem pagar com o cartão. Alguém recebeu essa mensagem quando tentou pedir um produto em uma loja online, ou simplesmente comprar pão no supermercado. O cartão não funciona? Nada funciona, nem o caixa eletrônico. Até aqui na Piatioroshka nada funciona. Alguém queria transferir dinheiro para um parente. Fui bloqueada no Sberbank e eu realmente não entendi como isso aconteceu. Eu apenas transferi 50 mil rublos. Não dólares, não euros, rublos. Eu não fazia nada demais. Transferia para parentes, minha mãe também me transferia dinheiro. Alguém foi sacar dinheiro em um caixa eletrônico. Passei no meu caixa eletrônico para sacar 3 mil rublos. Assim que apertei o botão, meu telefone imediatamente mostrou que meu cartão estava bloqueado. O número de pessoas cujos cartões foram bloqueados pelos bancos na Rússia cresce a cada dia. O Sberbank bloqueou meus 350 mil rublos e nem explicou o motivo. Bloquearam nossa transferência. O Sberbank restringiu o acesso à conta e ao Sberbank Online. Então as pessoas ligam para o suporte e cada uma delas recebe a mesma resposta. É necessário comparecer pessoalmente a uma agência do banco. Idas à agência, correspondências e sempre a mesma coisa. Aguarde. As respostas às minhas reclamações eram adiadas por semanas, até que em determinado momento simplesmente enviaram uma resposta: desbloqueio negado. Agora estou escrevendo uma solicitação ao Gazprombank. E sabem qual é o ponto interessante? Os funcionários do Gazprombank me disseram que fui bloqueada pelo artigo 115 da Lei Federal. A Lei Federal número 115 é justamente nela que os bancos agora se apoiam massivamente para bloquear contas. Trata-se da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro. As pessoas são informadas de que são suspeitas de fraude, mais especificamente de manipulações financeiras, do chamado saque ilegal de dinheiro. E acusações assim, como um raio em céu azul, estão sendo ouvidas por milhões de russos em todo o país. Recebi uma herança, dinheiro legal, e imediatamente bloquearam meu cartão. A conta foi completamente congelada. Atribuíram um artigo criminal a mim, fraude e saque ilegal. A jovem se revolta. No banco falaram com ela como se fosse uma criminosa e a obrigavam a preencher questionários com perguntas estranhas. Você concorda em nunca mais cometer fraude com nossos cartões? E eu fiquei tipo, o quê? Sberbank, tenho uma pergunta para vocês. Por que colocaram isso em mim? E agora eu nem consigo sacar meu próprio dinheiro? No banco, dizem as pessoas, provem que vocês não são fraudadores. Vocês devem apresentar todos os comprovantes necessários. Me entregaram este papel aqui, onde está listado quais documentos eu preciso apresentar. E durante todo esse tempo eu não posso usar o meu próprio dinheiro. As idas ao banco, com cada vez mais comprovantes, podem durar semanas. Ainda não desbloquearam nada para mim, mas enviaram uma mensagem SMS dizendo que eu preciso comparecer novamente ao banco para apresentar documentos adicionais, sobre os quais me informarão no próprio banco. Isso é um deboche. Indignam-se as pessoas. Eles não respondem às minhas mensagens. Simplesmente me mandam SMS. Recusado, recusado, recusado.
Quando vou ao escritório do banco e mais uma vez conto a um novo funcionário o que aconteceu, eles apenas arregalam os olhos para mim. E mais, caso você não saiba, depois de um ano, se não houver desbloqueio, eles não me devolvem o dinheiro, recusado. Depois de um ano, esse dinheiro simplesmente fica para o banco. Imprime 400 páginas de documentos. 400! Agora estou levando tudo ao banco. VTB, que bloqueou meu cartão pela Lei Federal número 115, porque saquei do meu próprio cartão um pouco mais de dinheiro para gastos pessoais do que o habitual. O banco decidiu que eu sou fraudadora. Lei Federal número 115. Relatei todos os meus pagamentos. A reação do Gazprombank foi nula. E somente após muitos dias de disputas com o banco, as pessoas conseguem recuperar o dinheiro, e ainda assim com enormes dificuldades. Para retirar o meu próprio dinheiro, tive que ir a diferentes agências, porque em algumas não havia dinheiro em espécie. Em outras, o caixa eletrônico não liberava o valor necessário. Em outras, havia limite de saque. No fim, arranquei meu dinheiro do maior banco do país. 3 milhões de cartões bloqueados. Apenas no início do ano, a indignação dos russos cresce. A chefe do Banco Central, Nabiullina, tenta se justificar, alegando que isso seria iniciativa dos próprios bancos. Ao combater a fraude, em algum lugar exageramos um pouco. Mas isso são apenas declarações públicas. Nabiullina entende perfeitamente. A razão não é o combate aos fraudadores, é outra coisa. Os bancos bloqueiam cartões porque enfrentam enormes problemas financeiros. Falta dinheiro, especialmente quando as pessoas querem sacar grandes quantias ou fazer compras de alto valor. Os bancos não têm esse dinheiro. Ele simplesmente não existe fisicamente. Os bancos não têm liquidez. Por isso, fazem de tudo para reter esse dinheiro. Mesmo dinheiro retido por 1 ou 2 dias já é liquidez. Liquidez é a capacidade de uma instituição financeira cumprir suas obrigações em tempo hábil, entregar às pessoas o dinheiro de suas contas correntes, devolver depósitos. E é justamente com essa liquidez que os bancos russos enfrentam enormes problemas. E os problemas dos bancos, claro, tornam-se também problemas dos depositantes. Muitos russos não conseguem sacar seu próprio dinheiro das contas de rendimento. O dinheiro foi colocado ali para render juros. Pensavam que, quando precisassem, poderiam retirar a qualquer momento. Isso também está previsto no contrato, mas os bancos simplesmente o violam. Havia uma conta de rendimento com uma quantia bastante grande destinada à reforma. E esse dinheiro era necessário naquele exato momento, porque a reforma estava acontecendo justamente naquela época. Foram quase 2 semanas de estresse extremo. Ainda bem que eu tinha pelo menos algum dinheiro em espécie, caso contrário eu teria ficado sem nada. Os russos reclamam. Os funcionários dos bancos tentam encontrar qualquer motivo para atrasar a entrega do dinheiro. Eu queria sacar 250 mil rublos. O banco me disse: "Para que você precisa de tanto dinheiro?" Eu disse: "Preciso de moeda estrangeira. Queria comprar dólares." Ele respondeu: "E para que você precisa de dólares? Para onde pretende viajar?" Enfim, fizeram um interrogatório comigo. Durante 20 minutos respondi perguntas sobre minha atividade empresarial, impostos pagos, por que transfiro justamente desse cartão, quanto dinheiro tenho em outras contas. Os funcionários dos bancos exigem explicações sobre a origem do dinheiro. Onde você ganhou isso? Tudo foi legal? Todos os impostos foram pagos? E isso é o que mais revolta os russos. Porque quando depositaram o dinheiro na conta, ninguém fazia essas perguntas. Mas quando querem retirá-lo, essas perguntas apareceram de repente. E cada vez mais russos querem retirar seu dinheiro. Apenas no primeiro mês deste ano, clientes dos bancos sacaram das contas um valor recorde: 1 bilhão e 600 milhões de rublos. Trata-se de uma enorme saída de recursos, e a tendência só aumenta. A corrida aos bancos, na prática, já começou. Dezenas de milhares de contas encerradas. Segundo diferentes fontes, é exatamente esse o volume de encerramentos, não apenas de saques. Estamos justamente observando o início dessa situação chamada corrida aos bancos. Os russos estão perdendo a confiança nos bancos e retirando seus depósitos. Os mais ativos em sacar dinheiro são as pessoas ricas, que têm contatos e relações com a direção dos bancos. Existe muita informação privilegiada, e os proprietários dos bancos foram justamente os que mais lucraram com os depósitos. Antes de todos, retiram o dinheiro deles e de seus amigos. Eles, como pessoas bem informadas, foram os primeiros a correr e sacar dinheiro dos bancos. As pessoas próximas à direção e aos proprietários dos bancos sabem, os depósitos serão congelados em breve. Os russos deixarão de receber seu dinheiro de volta, porque as instituições financeiras enfrentam grandes problemas. E esses problemas estão ligados ao outro lado dos depósitos, os empréstimos.
Em uma situação normal, o volume total de depósitos e de créditos deveria estar equilibrado, e o banco atua como intermediário entre aqueles que têm dinheiro sobrando, os depositantes, e aqueles que precisam desse dinheiro, os tomadores de empréstimo. Mas na Rússia, esse equilíbrio foi criticamente rompido. O volume de créditos concedidos é muito maior do que o volume de depósitos. E o maior problema é que muitos tomadores de empréstimos na Rússia não estão pagando seus créditos. Mesmo segundo as estatísticas oficiais, a parcela de empréstimos problemáticos já chegou a 13%. Mas, na realidade, esse número é muito maior. Simplesmente os bancos, escondendo a dimensão dos buracos em seus balanços, manipulam as estatísticas. Lá é uma catástrofe. A porcentagem de créditos não pagos já ultrapassa 50%. Ou seja, as pessoas estão empobrecendo, não têm dinheiro, não conseguem quitar seus empréstimos. E se os tomadores não devolvem os empréstimos aos bancos, então os bancos, por sua vez, também não conseguirão devolver os depósitos aos clientes, e os problemas só irão aumentar. A parcela de créditos podres cresce constantemente. E não são apenas pessoas físicas, russos que pegaram empréstimos para apartamento, carro ou eletrodomésticos, que não conseguem pagar. As empresas também não conseguem devolver as dívidas aos bancos. Há muitos devedores insolventes entre os fabricantes de armas. Os bancos foram obrigados a emprestar dinheiro a eles, sob pressão das autoridades russas. Dizem, não, você não deve emprestar para esse aqui, nem para aquele, nem para pequenas empresas. Empreste para a empresa militar, entregue a ela todo o dinheiro trazido pelos depositantes. Então, o banco empresta e a fábrica militar responde: como vou te devolver isso? Você está louco? Eu mesmo estou operando no prejuízo. Porque as empresas militares na Rússia não têm como objetivo obter lucro. O objetivo é fabricar armas, que imediatamente queimam no campo de batalha. Conceder empréstimos a elas é o mesmo que simplesmente queimar dinheiro, dizem especialistas independentes. Mas foi justamente através do crédito bancário que a indústria de defesa russa recebeu a maior parte do financiamento. Na prática, deram a ela o dinheiro dos depositantes. No entanto, os créditos podres não existem apenas no setor militar e industrial, mas também em outros setores. Empresas de construção, mineradoras de carvão, metalúrgicas, todas estão à beira do colapso, e todas elas contraíram empréstimos para adiar esse colapso. Mas não conseguirão devolver o dinheiro aos bancos. Sobre isso já falam abertamente os diretores das empresas. Aqui está o alerta do diretor do maior grupo de empresas de engenharia mecânica e metalurgia da Federação Russa, um enorme conglomerado chamado Fábrica Kirov. O volume de créditos em atraso, segundo as informações que recebo dos bancos comerciais. Neste ano, o número de empresas que de fato entraram em default em relação aos empréstimos bancários, de fato, cresceu de 7 a 9 vezes. Não por cento, mas de 7 a 9 vezes. Empresas em toda a Rússia estão transferindo funcionários para jornadas reduzidas, demitindo pessoas, ou até mesmo encerrando atividades. Veja, por exemplo, o que diz o diretor de outra grande empresa russa, a fábrica metalúrgica e mecânica de Cherepovets. Na comparação anual, tivemos queda de 68%. Não 2, nem 3, nem 10, nem 20. Menos 68%. A retroescavadeira, tão próxima do meu coração, mostrou queda de 95% na produção de carregadeiras escavadeiras. E há fábricas, entre os participantes do nosso relatório, onde o número de funcionários caiu mais da metade. Vocês conseguem imaginar? O quadro de funcionários da empresa caiu mais da metade. Grandes fábricas normais, com centenas e centenas de trabalhadores, reduziram o pessoal em mais da metade. Essas fábricas dificilmente devolverão os empréstimos recebidos dos bancos. E isso significa que os bancos têm enormes buracos em seus balanços. Os russos que sabem disso tentam retirar seus depósitos enquanto ainda é tempo. Essa é a tática mais racional, concordam até muitos políticos dentro da própria Federação Russa. Eu não entendo os russos que, por ganância, por interesse próprio, talvez realmente achem que aqueles juros no banco ficam tremendo e pensando em quanto estão ganhando. Vou te dizer honestamente, a maioria das pessoas que tem dinheiro no banco não verá esse dinheiro. A maioria delas não verá. E para isso, os cidadãos estão sendo preparados gradualmente pelos próprios representantes do poder. O ministro das Finanças, Siluanov, já declarou que o dinheiro dos russos pode ser usado para necessidades do Estado. Afinal, os tempos são difíceis. Planejamos utilizar as poupanças dos cidadãos. É um bom recurso. Esse recurso deve ser usado como fonte para o desenvolvimento econômico.
Já em um futuro próximo, as autoridades congelarão os depósitos e explicarão isso justamente pelo fato de que o Estado precisa muito desse dinheiro. Afinal, a guerra. Afinal, a crise. Por enquanto, os políticos estão apenas testando a reação da sociedade. O Ministério do Interior da Rússia já propôs oficialmente introduzir um limite para saques. E o funcionário da Universidade Financeira, vinculado ao governo, Alexei Zubets, declarou que os depósitos dos russos podem ser congelados, supostamente para que as pessoas não comprem muitos produtos e assim não provoquem inflação. No entanto, esses argumentos servem apenas para despistar. A realidade é muito simples. A crise está se agravando e o governo tem apenas duas alternativas: ou permitir a falência dos bancos, ou autorizar que eles não devolvam o dinheiro aos depositantes, introduzindo um moratório sobre os saques dos depósitos. A única questão é quando isso acontecerá e quantas pessoas serão afetadas. Eles têm garantidamente 1 ou 2 meses, talvez 3, para conseguir retirar o dinheiro. Depois disso, tudo ficará sob um grande ponto de interrogação. Já agora, o sistema bancário russo funciona, em grande parte, segundo o princípio de uma pirâmide financeira. E se mostrarem os balanços reais dos bancos russos agora, todo mundo ficará de cabelo em pé. E depois o cabelo ainda vai cair. É uma autêntica pirâmide Ponzi, e até ela já não funciona mais, quando os juros para quem investiu antes são pagos às custas de novos aportes. E quando esse fluxo para, os novos já não trazem dinheiro, os antigos não recebem, começa a confusão e as pirâmides financeiras estouram, pois os bancos russos são grandes pirâmides financeiras. Se abrirem as estatísticas reais, a contabilidade real e mostrarem o que acontece lá dentro. Mais da metade dos grandes bancos enfrentou fuga de depósitos ainda no ano passado. Neste ano, a situação apenas piorou. Os bancos começaram a fechar agências em massa. Apenas nos 2 primeiros meses de 2026, o número delas diminuiu em quase 500. Ao mesmo tempo, as autoridades criaram um problema adicional para as instituições financeiras. O Kremlin promove bloqueios totais da internet móvel em todo o país. As pessoas não conseguem pagar com cartões. Hoje houve pânico na nossa cidade. Desde ontem à noite e em alguns lugares desde esta manhã, a cidade inteira ficou praticamente bloqueada no sentido de que os terminais não funcionam. Não dá para sacar dinheiro nem pagar. Os terminais das lojas não funcionam, é impossível pagar as compras. No fim, feliz é quem tem dinheiro em espécie. Hoje eu deveria encontrar minha avó. Não havia há 2 meses. Consegui comprar este buquê apenas porque, graças a uma VPN, meu banco funcionava. Um banco que está na lista branca. Já faz 2 dias que a internet não funciona aqui, absolutamente nada. Nem no centro, nem na região de Leningrado, em lugar nenhum. E essa tal lista branca também não funciona porcaria nenhuma. Por causa de tudo isso, os russos estão retirando dinheiro dos cartões em massa, migrando para o dinheiro em espécie. O volume de dinheiro físico em circulação atingiu o recorde de 20 trilhões de rublos. As pessoas querem que o dinheiro esteja no bolso, ou então numa vasilha, de vidro de 3 litros. Assim é mais seguro em caso de desligamento da internet. E mais tranquilo, sem medo de que bloqueiem seu cartão, acusando você de fraude. Ao retirar dinheiro das contas, os russos compram cada vez mais moeda estrangeira, dólares, euros. O rublo, atualmente, está sendo sustentado artificialmente, e seu colapso é apenas uma questão de tempo. Quanto mais tempo você mantém artificialmente a taxa de câmbio, mais forte será a crise financeira que te espera no futuro. E eles já mantêm essa taxa há quase 1 ano. E quando ela disparar, começarão os cataclismos financeiros, inclusive os bancários. Por isso, atualmente na Rússia, comprar moeda estrangeira é muito mais vantajoso do que abrir um depósito bancário. E as taxas dos depósitos já não cobrem nem a inflação real. Os bancos prometem, em média, 13% ao ano, mas os preços dos produtos mais procurados e dos serviços públicos aumentam mais de 20%. Muitos russos se lembram bem da hiperinflação dos anos 90 e também de 1998, quando perguntaram a Yeltsin: Sobre a desvalorização, agora todos falam. Haverá desvalorização? Uma frase sua. Não haverá. Não haverá desvalorização? É isso, firme e claro. Firme e claro. E não sou eu simplesmente inventando, como se fosse fantasia ou desejo. Isso tudo foi calculado. E 3 dias depois, anunciaram o default. O rublo despencou quase 4 vezes. Os russos ficaram mais pobres.
Exatamente da mesma forma agora. Putin e Nabiullina garantem que tudo está sob controle. Que ninguém vai congelar os depósitos bancários, que eles não vão perder valor. Mas tudo isso é só cortina de fumaça, porque no Kremlin conhecem a situação real. Sabem que as empresas militares nunca devolverão aos bancos os empréstimos tomados. Isso significa que o banco, cedo ou tarde, será obrigado a reconhecer prejuízo nesses créditos, terá de fazer baixas. E os depositantes acabaram em uma situação extremamente difícil. Quando começar a sequência de inadimplências e falências, quem entrar primeiro pela porta e sacar o dinheiro conseguirá salvar seu dinheiro. Quem entrar depois, consequentemente, já não terá dinheiro. A maioria das pessoas não conseguirá retirar suas economias a tempo, porque esses recursos simplesmente não existem nos bancos. Como já aconteceu muitas vezes antes, os russos sairão às ruas em protesto, com slogans: "Devolvam o nosso dinheiro". Nós não compramos títulos. Nós não investimos em papéis financeiros. Mas desta vez, o governo vai proibir esses protestos. Digamos que estamos em guerra e há necessidade de direcionar todo o dinheiro para ir à guerra. O cidadão comum certamente não conseguirá nada, e mesmo alguns atores políticos condicionais não poderão fazer nada. Porque do Kremlin virá a ordem de que precisamos de dinheiro para a guerra e pronto, ninguém poderá se opor a isso. E muito provavelmente isso será feito de forma arrogante e brutal, como vem sendo feito ultimamente. A decisão de congelar os depósitos será tomada pessoalmente por Putin, não por Nabiullina nem por Siluanov. Porém, a propaganda transformará o bloco econômico do governo em bode expiatório. A chefe do Banco Central da Rússia já está sendo acusada de destruir a economia e agravar a crise bancária. Mas quem destrói a economia, os bancos e as economias dos russos é a guerra iniciada por Putin. Entregar as poupanças das pessoas às empresas militares para que fabriquem armas que serão destruídas na linha de frente. Esse esquema é ainda pior que uma pirâmide financeira. Está condenado ao colapso muito mais rápido. Uma pirâmide financeira baseia-se apenas em fraude. Já o sistema bancário russo se sustenta na fraude e na queima de dinheiro no fogo da guerra. Os russos que investiram suas economias nesse esquema acabarão sem nada. Maxim Murlapov, reportagem especial. Inscreva-se no nosso canal o ATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.